Vamos lá, senhores. Em tempos de quarentena, vamos tentar resolver os problemas. A gente está montando até agora a questão da Guerra Fria. Então a gente pegou basicamente o conceito de Guerra Fria, a questão da bipolaridade, os blocos formados, o governo americano, o governo soviético, e a gente agora começa meio que a vir afunilando. Então a gente vai começar basicamente a pegar alguns casos específicos no qual a Guerra Fria atua firmemente. E aí eu vou começar com a gente falando de Berlim. Ok? Vamos lembrar do seguinte: quando a Segunda Guerra Mundial termina, lá nas conferências, tá? Potsdam, Yalta, aquele papo todo, a gente é determinado a ideia de uma divisão da Alemanha em 4 zonas. Uma zona capitalista, formada por Estados Unidos, França e Inglaterra, e uma zona socialista, formada pela União Soviética. E a gente percebeu que dentro dessas 2 zonas, certo? Berlim, capital da Alemanha, ficava dentro da zona da União Soviética. O que levou a gente, na verdade, da mesma forma que dividiu a Alemanha, dividiu Berlim também em 4 zonas. Pois bem, em 48, Stalin determina, para poder quebrar a Berlim Ocidental, que você não pode mais abastecer via terrestre Berlim Ocidental. Óbvio, para chegar via terrestre para Berlim Ocidental, teria que entrar no lado da Alemanha soviética, certo? Para chegar a Berlim Ocidental. A gente vai chamar isso de bloqueio de Berlim, ou já vi pessoas chamando de crise de Berlim, não tem grandes problemas, tá? Vai levar com que você tenha os americanos tendo que criar uma outra tentativa de abastecer Berlim, que vai ser via aérea. Aviões voam, lançam paraquedas com comida para abastecer. E em 49, o que você acaba tendo, tá? Esse bloqueio vai acabar terminando. E em 49 você tem essas 3 zonas capitalistas se unindo e formando a tal da República Federal Alemã, ou pra gente Alemanha Ocidental. Em contraposição à República Democrática Alemã, o que pra gente é a Alemanha Oriental. Ao longo desse processo, certo? Em grande parte por causa do Plano Marshall, Berlim Ocidental vem crescendo, economicamente falando, o que leva a um grande fluxo de alemães da parte oriental para a parte ocidental e uma série de manifestações de alemães orientais, de Berlim Oriental, em detrimento à ideia de quererem passar para Berlim Ocidental. Isso, obviamente, vai ser reprimido com violência pelo governo soviético, beleza? E a consequência disso lá na frente é, em 61, a construção pelo lado soviético do Muro de Berlim. Se alguém quiser, para a gente não perder o nosso hábito, Ponte de Espiões é o filme que vai falar um pouquinho disso, tá? É novo, não é um filme velho. Bem, que a gente tem que tomar cuidado sempre em provas, principalmente se vier de múltipla escolha. Lembrar que, embora o Muro de Berlim seja um marco simbólico do que é a Guerra Fria, a construção do Muro de Berlim e a queda do Muro de Berlim não são em relação a datar aquilo que dá origem, nem aquilo que dá fim à Guerra Fria. Lembra? A Guerra Fria começa em 45, a construção do Muro de Berlim é em 61. A Guerra Fria termina em 91, a queda do muro é em 89, tá? Então só cuidado um pouco com essa ideia de a gente achar, pela questão simbólica que representa, que o Muro de Berlim é o início e o fim da Guerra Fria. Show? Beleza. Vamos sair agora um pouco de Europa, tá? Alguns outros casos vão acabar aparecendo em geografia, a gente dialoga, tá? E vamos entrar para uma grande área que me interessa, que é África e Ásia. Beleza? E aí, para poder começar esse papo de África e Ásia, eu tenho que trazer um conceito de pan-africanismo. E aí, o que é isso, na verdade? Vamos lembrar o seguinte: quando você tem a Segunda Guerra Mundial, você vai ter grande parte dos conflitos, ou boa parte dos conflitos, melhor dizendo, acontecendo dentro da África e dentro da Ásia. Isso vai trazer com força, novamente, uma ideia de um conceito chamado de pan-africanismo, que ele já é anterior à Guerra Fria, tá? Mas que vai ganhar força a partir de então. Esse tal dele conceito, ele tinha, na verdade, 2 vertentes. Num primeiro momento, a defesa de um conceito de uma negritude, ou seja, uma união desses povos muito relacionado a aspectos culturais.
beleza? Quando você chega mais nessa fase de Guerra Fria, a figura de um cara chamado Patrice Lumumba, do Congo, ressignifica essa ideia e tira a ideia da negritude para defender a ideia de africaneidade, ou seja, aquilo que une esses povos não é mais tanto um caráter cultural, mas é principalmente um caráter de serem africanos, certo? E que aí você pegar ao longo do período essa defesa de que grande parte desses descendentes africanos ligados a essa africanidade, esse berço comum África, porque grande parte desses caras foram retirados do continente ao longo de um processo histórico via força, beleza? Então esse é o grande conceito de africanidade. Jogando isso um pouco para frente, eu vou chegar em 1955, quando você tiver na Indonésia uma coisa chamada de Conferência de Bandung. E aí, para entender a Conferência de Bandung, eu preciso retomar uma ideia do século XIX, da chamada Conferência de Berlim. E aí, vamos lembrar, 1884-85, as potências imperialistas europeias se reúnem em Berlim simplesmente para partilhar a África naquilo que a gente chamou de partilha da África. A lógica imperialista, e lembra que eu tenho um não respeito às diferenças étnicas existentes entre a região. Quando você tem o final da Segunda Guerra Mundial, o que a gente tem? A Europa está enfraquecida, seu território está mais uma vez destruído, e eu tenho duas superpotências antagônicas emergindo, Estados Unidos e União Soviética. Isso faz com que você dê início a uma série de movimentos, certo? De independência desses países africanos e asiáticos, naquilo que a gente vai chamar de descolonização afro-asiática. Então, olha só, eu só posso entender a descolonização afro-asiática se eu entender que eu tenho, de um lado, o enfraquecimento europeu, do outro lado, a ideia de um fortalecimento individual dos países africanos e asiáticos, e no meio desse processo, duas superpotências disputando área, ok? Bem, dando esse salto então, quando você chega em 55 na Indonésia, esses países africanos e asiáticos, eles passam basicamente a discutir algumas questões que podem ser resumidas para a gente em três grandes ideias. Quais seriam elas? A defesa de que nenhum povo tem o direito de dominar outro povo, a gente vai chamar isso de autodeterminação dos povos. A ideia de que é necessário criar estratégias de superação das origens deixadas pelo imperialismo. E terceiro, a ideia de a criação de um bloco não alinhado no contexto da Guerra Fria, que eu vou chamar de Terceiro Mundo. Fazendo um link com o Brasil, o governo do Jânio Quadros, com a ideia da sua política externa independente, ele vai trazer à discussão exatamente essa ideia de não alinhamento e autodeterminação dos povos, tá? E aí você ter toda aquela crise que vai gerar a renúncia do Jânio, você vai ver com o Daniel depois com calma, ou você vai ver depois comigo com calma, tá? Bem, vamos lá. Dito isso, vamos começar a pegar alguns casos. E aí, para que esse vídeo não fique muito longo, vou discutir só o caso da Índia hoje, tá? Depois a gente discute com calma outros casos ao longo da quarentena. Vamos pensar o seguinte, a gente já viu, vocês já sabem, que a Índia é uma grande área de dominação no século XIX da Inglaterra. No século XIX a Índia é um protetorado inglês. A Índia do século XIX, início do XX, ela não é o mesmo território da Índia hoje. A Índia do século XIX, início do XX, ela é basicamente composta pela Índia, pelo Sri Lanka e pelo Paquistão. E aí vamos lá. Dentro da Índia, dessa região da Índia mais antiga, eu acabo tendo três grandes religiões ali. Eu tenho os hindus, eu tenho os muçulmanos e eu tenho os budistas. No final do século XIX, surge na Índia o chamado Partido do Congresso, um partido político de origem hindu que vai tentar, via política, discutir a questão da dominação inglesa sobre o território. Mas a Índia, ela tem um problema dentro do hinduísmo, que é a perpetuação do sistema de casta, o que te coloca uma série de elementos pertencentes à sua mais baixa casta hindu, que são os Dalits, a em determinado momento acabarem se convertendo ao islamismo por uma questão de ascendência social. Onde você pode ver mais ou menos essa noção é se você pegar um filme chamado Quem Quer Ser um Milionário, que ele discute um pouco essa ideia dessa casta, desse islamismo dentro do território
indiano. Bem, no início do século XX, eu tenho o surgimento da chamada Liga Muçulmana. E aí você passa a ter na Índia dois grandes grupos políticos. O Partido do Congresso, de característica hindu, e a Liga Muçulmana, de característica muçulmana. Bem, na década de 20, dentro deste Partido do Congresso, você começa a ter a ascensão de um cara chamado Gandhi, ou pra gente, Mahatma Gandhi. Mahatma, que significa líder espiritual, grande irmão, beleza? Gandhi. E Gandhi começa a colocar em pauta um movimento de independência da Índia a partir do conceito de desobediência civil. Traduzindo, a ideia básica é um boicote aos produtos ingleses, principalmente sal e tecido, beleza? A gente vai chamar isso de independência por movimento pacifista. Quando você falar da descolonização afroasiática, ou seja, de você retirar os países europeus desse continente africano e asiático, eu tenho duas formas: pacífica ou violenta. E a independência da Índia, ela representa o caso pacifista, desobediência civil, tá? Fazendo um link, é exatamente essa lógica do Gandhi que vai servir de inspiração para Luther King defender os direitos civis negros norte-americanos na década de 60. Luther King se inspira na ideia pacifista de Gandhi, ok? Bem, desde esse boicote, tá, entre o sal e o tecido inglês, o grande marco da campanha do Mahatma Gandhi é chamar a Marcha para o Sal, onde eles vão ir até o litoral da Índia para tentar comprar o sal fora do monopólio inglês. Essa pressão toda, ela acaba levando que em 47 a Inglaterra se retire da Índia. Porém, ao se retirar da Índia, essa Índia acaba sendo então dividida em Índia, Paquistão e Sri Lanka. E aí você passa a ter uma série de conflitos muito ligados a questões religiosas. Desses, o Paquistão e a Índia, uma relação muito pesada entre eles, culminando inclusive que em 49 o Gandhi é assassinado em Nova Delhi, na Índia, por um fundamentalista hindu, contrário à possibilidade de uma abertura de diálogo com o Paquistão. Mais contemporaneamente, tá? Esse é um detalhe, na Guerra Fria, a Índia ela estaria mais aproximada ao bloco socialista e o Paquistão mais próximo de um bloco capitalista, tá? Essa questão toda, ela vai ganhar contornos dramáticos quando você falar de uma região chamada de Caxemira. E aí qual é o problema da Caxemira? A Caxemira é uma região de maioria muçulmana, governada por marajás hindus. Logicamente, qual é a ideia principal aqui? A Caxemira quer se emancipar. A Caxemira, de população muçulmana, quer se tornar um território independente da Índia. Quem apoia a independência da Caxemira? O Paquistão. Quem é contra? A Índia. Qual é o problema aqui? Tanto a Índia quanto o Paquistão possuem tecnologias, bombas atômicas. Então discutir a Caxemira é meio que pisar em ovos. Beleza? Num próximo vídeo, a gente para e discute a ideia da China, tá? Então assim, mantendo a quarentena, nosso próximo assunto vai ser Revolução Chinesa. E aí essa ideia do primeiro país, de fato, depois da União Soviética, a se tornar socialista por vontade própria, e qual é a consequência desse modelo para o continente asiático e a separação China e União Soviética na década de 70, certo? Espero que tenha ficado razoavelmente bom, que ajude de alguma forma, e aí depois, com calma, quando a gente voltar, a gente transforma isso em texto para o caderno, beleza? Beijo em todos, bye bye.